Olá, galera, tudo bem? Para mais um Story Art, beleza? Vamos trocar uma ideia agora, dando sequência, né, a mais uma curiosidade da história do Brasil. Isso pode ser interessante até para quem vai fazer o Enem, né? E vamos falar sobre a linha do tempo, ou seja, a ordem cronológica da história do Brasil Império, desde o primeiro reinado até período regencial e segundo reinado. Algumas coisas eu vou comentar brevemente, tá bom? Outras não. Então vamos lá, em ordem cronológica, aquelas que têm mais destaque, ok? Então vamos lá, primeiro reinado ocorreu de 1822 a 1861. Foi o reinado de Dom Pedro I, tá bem? Então algumas datas de destaque. 1822 foi o início do Brasil monárquico, ou seja, o início que o Brasil passou a ter rei, tá? O imperador, posteriormente, podemos dizer. Quando então o príncipe regente Dom Pedro I, em 7 de setembro, às margens do rio Ipiranga, em São Paulo, proclama a independência do Brasil, ok? Isso em 1822. Ainda em 1822, no mesmo ano, né? Na cidade do Rio de Janeiro, em 12 de outubro, Dom Pedro I é aclamado imperador do Brasil, tá bem? Em 12 de outubro. Já em 1823, no ano seguinte, ocorre uma assembleia, ou seja, uma reunião constituinte, uma reunião para gerar leis, né? Constituinte e legislativa do Brasil, com o intuito de criar leis, um conjunto de leis, tá bom? E criar a primeira Carta Magna do Brasil. Pouco tempo depois, a Assembleia, sempre que eu falo Assembleia é reunião, foi dissolvida pelo próprio Dom Pedro I, o imperador Dom Pedro I, que criou o Conselho de Estado. Em 1824, a primeira Constituição brasileira foi outorgada. O primeiro conjunto de leis do Brasil foi criado em 1824 pelo próprio Dom Pedro I, o próprio imperador, em 25 de março. É considerado até hoje uma das melhores leis, assim, melhores constituições para a época, né? Considerado foi muito bem feita pelo ponto de vista dos historiadores. Ainda em 1824, o Brasil deixa de chamar-se apenas Brasil, passando-se a chamar-se de Império do Brasil. Também em 1824 acontece a Revolução Emancipacionista, ou seja, de separação, que foi chamada de Confederação do Equador. Tá ok? Essas datas são interessantes. Vale a pena guardar, tá bom? De 1825 a 1828, começa a Guerra da Cisplatina. Já falamos sobre ela em um outro podcast, tá bom? Vocês podem ouvi-lo posteriormente aqui no podcast sobre a Guerra da Cisplatina. Foi de 1825 a 1828. Um conflito entre Brasil e Uruguai, que lutava por sua independência, tá bom? Em 1825 ainda, Portugal reconhece a independência do Brasil. Tá ok? Após o Grito de Ipiranga, né? Em 1822 foi o Grito de Ipiranga. Só em 1825 Portugal reconheceu a independência do Brasil. Em 1831, em 13 de março, acontece a Noite das Garrafadas. Esse é o nome, gente. Noite das Garrafadas, que foi um conflito entre brasileiros e portugueses, respectivamente opositores e aliados de Dom Pedro I. Alguns apoiavam Dom Pedro I, outros eram contra Dom Pedro I, e acelerava o processo de abdicação do trono, ou seja, acelerava o processo para Dom Pedro I sair do Brasil. Ele não era tão querido assim, Dom Pedro I, pelos brasileiros. Tá ok? Enquanto partida, alguns portugueses gostavam dele, portugueses que moravam no Brasil. Em 1831, Dom Pedro I abdica do trono, ou seja, deixa o trono brasileiro em favor de seu filho, Dom Pedro de Alcântara, o futuro Dom Pedro II, na época apenas com 5 anos de idade. Aqui se encerra, então, o primeiro reinado, tá? Entramos, então, no período chamado de regencial. O período regencial foi em 1831 a 1840, tá? O segundo ciclo aí da história do Brasil Império. Como Dom Pedro de Alcântara tinha apenas 5 anos, existia uma lei na Constituição de 1824 dizendo que para assumir o trono teria que ser maior de 21 anos, tá ok? Ter pelo menos 21 anos de idade. Enquanto isso, aquele que assumiria o trono
se não tivesse essa idade mínima, né, segundo a lei de 1824, teriam regentes, pessoas que iriam reger o Brasil e que fossem próximas ao rei, próximas na condição consanguínea, ou seja, próximos de ligação de familiaridade, de sangue, tá bem? E aí tivemos então no período regencial, como comentei, de 1831 a 1840 foi o período regencial. Ocorreu então em 1834 a morte de Dom Pedro I, isso foi em Portugal, não foi no Brasil. Dom Pedro I já estava em Portugal e ele faleceu em 1834. Em 1835, na Bahia, ocorre a Revolta dos Malês, tá ok? Em 1835 a 1845, 10 anos de duração, no Rio Grande do Sul, acontece um movimento de caráter republicano, ou seja, um movimento já pedindo presidência da República, né? Federalista, né? Chamado de Revolução Farroupilha, também muito conhecido como Guerra dos Farrapos. Tem filme sobre isso, filme nacional, vale a pena assistir, tá bem? 1835 a 1840, na província do Pará, tem início uma revolta popular chamada de Cabanagem, outra revolta, tudo isso no período regencial. 1837 a 1838, também na Bahia, acontece a Sabinada, tá ok? Outra revolta regencial, no período regencial. Em 1838 a 1841, no mesmo contexto, o Maranhão acontece a Balaiada, outra revolta. Já em 1840 acontece o golpe da maioridade, que foi o golpe que ocasionou que Dom Pedro de Alcântara pudesse se tornar então imperador do Brasil ainda na adolescência. Se não me engano, se não estou errado, com 14 anos de idade. Tá ok? 14 anos de idade. E aí encerra-se o período regencial e inicia-se o período do segundo reinado do Brasil Império, de 1840, que foi quando aconteceu o golpe da maioridade, a 1889, que foi quando o nosso país deixou de ser império e virou república. Então, em 1840, como comentei, com 14 anos de idade, Dom Pedro II assume o trono do Brasil. O nosso Dom Pedro de Alcântara se torna Dom Pedro II e assume o trono do Brasil. Já em 1842, em São Paulo e Minas Gerais, acontece a Revolução Liberal. Em 1847, é instituído o parlamentarismo, que no Brasil ficou conhecido como parlamentarismo às avessas. Para quem não sabe, o parlamentarismo é um tipo de governo, né, onde você pode ter um rei, como é na Inglaterra, a Rainha Elizabeth, porém ela não tem poderes absolutos, ela é um símbolo da realeza, mas tem um primeiro-ministro que atualmente é o Boris Johnson, atualmente na Inglaterra. Então tivemos em 1847 o parlamentarismo aqui no Brasil, tá? Dentro desse período do Império. Posteriormente também tivemos já no período federalista, né? Quando o nosso país já era republicano, mas não é o caso agora de comentar sobre isso. Posso comentar posteriormente em um outro podcast. Então tivemos em 1847 o parlamentarismo no Brasil, conhecido também como parlamentarismo às avessas. Em 1850, a Lei Eusébio de Queiroz, que proíbe o tráfico de escravos. Tá? Pode-se dizer que foi a primeira lei com relação ao tráfico de escravos do navio negreiro, que para não entrar mais aqui. Posso dizer que foi uma das primeiras leis, ou a primeira lei. 1865 a 1870 acontece a Guerra do Paraguai, que pode-se dizer que foi justamente quando o Brasil se viu como nação, né? A ideia de Dom Pedro II era unir as províncias do Brasil com o intuito de se verem como um único país. Antes, cada um queria ir para um lado, se separarem, virarem países independentes. E a Guerra do Paraguai acabou unindo essas províncias com o intuito de lutarem contra o Paraguai. Tá ok? Foi um conflito militar na América do Sul, né? Entre os aliados do Brasil, que no caso era a Argentina e o Uruguai, que com o apoio do Reino Unido, no caso a Inglaterra, derrotaram o Paraguai em 1870. Tá bom? Em 1870 é lançado o Manifesto Republicano, mais um manifesto pedindo república no Brasil, no ano de 1870. Já em 1871,
A lei do ventre livre, mais uma lei abolicionista, é promulgada e os filhos de escravos passam a nascer em liberdade. Os pais continuam escravos, mas aqueles que nasciam seriam libertos. No entanto, não funcionava bem assim, a verdade seja dita. Acabava que o garoto, o jovem, a moça, nascia, mas não era liberto de cara, não. Ele acabava trabalhando até os 18, 21 anos. E a vida de um escravo nunca era muito prolongada, dependia muito de qual região ele trabalhava. Como eu já disse em outros assuntos aqui, tinha o escravo de ganho, o escravo que trabalhava na casa, o escravo que trabalhava na lavoura. Esses trabalhavam na lavoura, trabalhavam cortando cana e afins. Esses costumavam viver menos, eram trabalhos mais insalubres, tá ok? Porém, tivemos essa lei do ventre livre de 1871, tá bom? Posteriormente, em 1872, acontece a fundação do Partido Republicano. Começamos a ter um partido já querendo ter presidência da República, partido político. 1874, a chegada dos italianos em São Paulo marca o início da fase da imigração dos europeus para o Brasil. Como eu sempre comento, os filmes do Mazzaropi são muito bons, vale a pena assistir, tem praticamente todos no YouTube, se não tiverem todos, gratuitos, e mostra muito, Mazzaropi destaca muito essa questão dos imigrantes italianos, japoneses, tem até um filme chamado Meu Japão Brasileiro, tem outros com portugueses, com italianos mesmo, tá? Então vale a pena, só para ter uma ideia, tá bom? É isso em 1874, a chegada dos italianos em São Paulo, na província de São Paulo. 1882, o início do ciclo da borracha, quando o Brasil começou a focar em borracha, né, látex. 1885 é promulgada a lei do sexagenário. Os escravos com mais de 60 anos ganham liberdade. Verdade seja dita que pouco chegavam a 60 anos, como comentei anteriormente. E aí, mas seria uma espécie de aposentadoria com a lei do sexagenário de 1885. Aos 60 anos, o escravo seria liberto. Mas ele ia para onde? Ele não tinha para onde ir, né? Com 60 anos. Acabava que ele ia querer ficar na senzala mesmo. Continuar vivendo lá com seu senhor. Posteriormente a isso, em 1888, em 13 de maio deste ano, a princesa Isabel assina a Lei Áurea, a famosa Lei Áurea, colocando fim na escravidão no Brasil. E esse foi um dos motivos, eu já comentei sobre isso, que levou o Brasil Império a acabar, né? Se tornar república. Muitos fazendeiros, né, que tinham escravos, eles se sentiram lesados no ponto de vista deles perdendo dinheiro, porque escravo não tinha tanto... Tinha gasto com alimentação, lógico, mas é menos gastoso, vamos dizer assim, né? Haveria menos gasto do que chamar imigrantes que seriam assalariados, né? Trabalho livre. Não pagava-se muito bem, mas pagava, do que o escravo que trabalhava até morrer na maioria das vezes. E pode-se dizer que foi isso também que foi gerando as primeiras favelas, né? Hoje atualmente chamamos de comunidades, alguns ainda chamam de favela, e surgiu aí o Morro da Providência aqui no estado do Rio de Janeiro, que foi quando justamente os escravos não tinham para onde ir, a maioria deles, e para onde eles iam? Subiram os morros. E assim foram criando as favelas, que são construções assim, da forma como a pessoa podia construir, com o que ela tinha disponível. E assim é até os dias de hoje, né? São as comunidades que são mais conhecidas como favelas. Por fim, para fechar a cronologia da história do Brasil Império, em 1889, o Império chega ao fim quando o Marechal Deodoro da Fonseca lidera o movimento da Proclamação da República, que acontece em 15 de novembro, daqui a alguns dias, tá bom? Daqui a alguns dias será comemorado a Proclamação da República, também considerado como o primeiro golpe da história do Brasil, né? Ou golpe militar, pode-se dizer, da história do Brasil, que foi a Proclamação do Brasil, da República, onde a família real foi, no caso, exilada, e aí o nosso país se tornou república, ou seja,
uma república federalista, né? Ou seja, com o presidente da república, tendo inicialmente presidentes militares e posteriormente presidentes civis. Tá ok, gente? Esse é mais um podcast, né? Com pinceladas, no caso aqui contando a história de forma cronológica, né? Em origem de tempo, pelo menos os destaques da história do Brasil Império, falam primeiro reinado, período regencial e segundo reinado de uma forma breve. Espero ter ajudado e a gente se vê no próximo podcast. Um abraço a todos.